Bom dia, meus queridos ouvintes da sua rádio Os Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Hoje nós nos encontramos aqui nessa praia maravilhosa em Ubatuba. Nós estamos vendo o som do mar, ouvindo, o som do mar. Estamos aqui neste lugar paradisíaco e prontos para anunciar a palavra de Deus. E a nossa reflexão de hoje está no capítulo de número 36 do livro de Isaías. Uma grande ameaça, uma grande tentação. O que fazer diante de uma grande ameaça e diante de uma grande tentação? Eu vou sugerir que você abra sua Bíblia no capítulo de número 36 e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir, para você saber do que nós estamos falando, beleza? Estamos aqui vendo esse maravilhoso livro de Isaías. O livro de Isaías tem 66 capítulos e nós estamos no capítulo de número 36. Estamos nos baseando nos comentários e nas referências da Bíblia de Estudo de Genebra, onde nós podemos fazer as nossas reflexões. O livro de Isaías, ele contém 66 capítulos, como dissemos, e foi dividido em 4 partes. Nós já vimos a apresentação, estamos vendo a mensagem de julgamento e a restauração pregada por Isaías. Começou no capítulo 2 e terminou no capítulo 6. Estamos vendo agora a terceira parte, que é a resposta de Isaías ao julgamento assírios, que começou no capítulo 37 e vai até o capítulo 39. Este é o capítulo de número 36. Faltam 3 capítulos para encerrarmos a terceira parte. Aí depois vamos entrar em Isaías e o julgamento babilônico. O propósito de Isaías era incentivar os contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar os futuros leitores exilados a se arrependerem de seus pecados e ainda confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações. Ao estudarmos esse livro maravilhoso nas Escrituras, vemos que a volta de Jesus se apressa a vir. Para que não sejamos pegos desprevenidos, como ele mesmo nos advertiu em suas palavras, é melhor nos voltarmos de todo o coração a ele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isaías escreveu seu livro há mais de 2.700 anos antes de Cristo. E como é atualíssimo o que ele nos fala. Chega a dar medo mesmo. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores. Todos os dias estamos aqui semeando mensagem de vida para o seu coração. Estamos aqui hoje da praia de Ubatuba, falando a respeito do capítulo de número 36. E esse é nosso Deus que se deixa achar quando o buscamos e buscamos ele de todo o coração. Estamos aqui levando essas reflexões desde 21 de abril de 2016 e iremos até julho de 2019. Até lá que nós iremos. Abra aí sua Bíblia, por favor, nesse capítulo 36 e faça essa leitura prévia antes de nos ouvir. Estamos nesse capítulo 36, como dissemos, na terceira parte, e o período corresponde ao período entre 740 e 686 a.C., que se encontra detalhado em 2 Reis, do capítulo 15 ao capítulo 20, envolvendo os públicos de Israel e também de Judá. A parte 3 é a resposta de Isaías ao julgamento assírio e a invasão de Senaqueribe, que começou no capítulo de número 29. A invasão e seus desdobramentos, capítulo 36 até o 39. Estaremos vendo nesses capítulos de ligação o relato da invasão de Senaqueribe pela ótica de Isaías. Esses capítulos apresentam um relato da invasão de Judá, promovida por Senaqueribe em 601 a.C. Grande parte do material presente aqui, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, é paralela a 2 Reis, de capítulo 18 ao 20. E essas duas passagens formam uma ponte histórica entre os blocos compostos pelos capítulos 1 a 35, que acabamos de ver, e do bloco 40 ao 66. Então ela faz uma ligação entre os capítulos 36 ao 39, é uma ligação que ainda estamos vendo. Ligando esses dois grandes blocos, temos essa invasão de Senaqueribe, que ocupa os capítulos 36, 37, 38 e 39. Vale a pena você acompanhar e seguir e ouvir atentamente. E eu sugiro que você entre no nosso blog site Jamais Desista, que você vai ver a parte escrita por causa da quantidade de informação que é muito grande, mas é de conteúdo riquíssimo e de um aprendizado muito grande. A presente sessão será dividida em 3 partes para melhor compreensão. O primeiro, encontro com o exército assírio. O segundo encontro
e o resultado da escolha fatal de Isaías na terceira parte. Então, o primeiro encontro com o exército assírio, capítulos 36 e capítulo 37 até o verso 8. A partir do verso 1 desse capítulo até o final do próximo capítulo, estaremos vendo como foi esse primeiro encontro. Também dividiremos essa parte em 4 para melhor compreensão do assunto dessa invasão interessante e do desfecho que Deus proveu por pura graça ao povo de Jerusalém. O profeta descreve o primeiro estágio da crise provocada pela invasão da Síria, registrando o sucesso assírio, o desafio do comandante de campo, as reações ao desafio e a partida do exército assírio no capítulo 37. O sucesso assírio. Os assírios foram vitoriosos nessa campanha militar, especialmente conquistando a maior parte de Judá. Depois disso, passaram a ameaçar, como se era de esperar, a própria Jerusalém. Foi no ano de 14º, 701 a.C., do reinado independente de Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Verso 1. O 14º ano pode ser considerado, se levarmos em conta que Ezequias governou de forma independente, pois ele tinha corregente, justamente estava corrigindo o reinado juntamente com seu pai Acás. Depois ele governou sozinho. Senaqueribe foi rei da Síria. É fato histórico que ele tomou as cidades fortificadas, registrando 46 delas em seus anais. No verso 2, Isaías nos fala que ele enviou Rabsaqué, seu conselheiro real, de Laquis, uma cidade fortificada em Cefelá, na planície ocidental, que guardava uma importante estrada que levava as montanhas ao sul de Jerusalém, até Jerusalém. De acordo com 2 Reis, capítulo 18, verso 17, o rei também enviou Tartã, general, e Rabsaris, oficial principal, juntamente com um grande exército de mais de 185 mil soldados. Era grande esse exército que iria trazer pânico para Judá e Jerusalém. Rabsaqué foi e parou junto ao aqueduto do açude superior, o mesmo lugar em que anteriormente Isaías tinha encontrado Acás. Quem saiu a mando do rei a encontrá-lo, verso 3, foi Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, juntamente com Joá, filho de Asaf, o cronista, um importante funcionário público. Israel já não mais existia e Judá tinha já sido conquistada. Olha o contexto, Israel já tinha sido conquistada. E Judá também. Jerusalém parecia mais como um simples formigueiro diante do grande enxame de tamanduás. Era isso que parecia Israel. O desafio do comandante de campo, no capítulo 36, do verso 4 ao 20. Dos versos 4 ao 20, veremos o grande desafio de Rabsaqué, o comandante do campo. O comandante do exército assírio faz pronunciamento aos líderes e ao povo de Jerusalém numa tentativa de persuadi-los a se renderem. Isto nos lembra outro grande desafiador de Israel à época, Golias, que por 40 dias perturbou os exércitos de Israel, levando pânico e terror, até que Deus levantou um simples jovem, Davi, cuidador de ovelhas, para o abater. Ai dos que se levantam contra Deus achando que, pelo seu poder e força, podem fazer o que eles quiserem. Rabsaqué dá início ao seu discurso intimidador, falando em nome do sumo ou grande rei, verso 4. Que confiança é esta que esperas? Diante de quem Jerusalém, afinal, seria fiel? A outras nações? Ele pergunta. A Síria, que pressionava constantemente e os deixava sem saída ou escolha, era presente no caso deste cerco, ela estava ali com mais de 185 mil homens armados e prontos para a guerra. Era como que se enchesse uns 16, 18, uns 3 maracanãs cheios de soldados armados até os dentes. A Deus o Senhor, cujo seu profeta Isaías estava entregando sua palavra para Ezequias, ele desafiava: a quem vocês estão confiando? O desafio de determinar a quem seria dada lealdade, à Síria, a outros poderes ou ao Senhor, é a mensagem central dessa porção do livro de Isaías.
a quem seria dada a lealdade? Seria dada a lealdade para a Síria? Seria dada a lealdade para outros poderes? Ou seria dada a lealdade ao Senhor? Lembramos que Ezequias havia confiado no apoio do Egito, mas como Isaías dissera por meio de revelação, o Egito também estava debaixo de julgamento divino, jamais poderia livrar Judá. Ezequias havia feito uma pequena reforma e retirado muitos locais pagãos e idólatras de Judá, sem dúvidas, para desalento e ira de seus muitos habitantes que haviam misturado sua fé com outras religiões. Assim é o que acontece nos dias atuais, onde a liberdade religiosa permitiu a expansão cada vez maior de seitas e heresias que somente levam o homem mais para o fundo do poço do que verdadeiramente para o salvar. Pior ainda do que esta liberdade seria a tirania de governos que proíbem qualquer outra religião de ser disseminada em seus condomínios. Os assírios presumiram que essa ação também havia irritado o Senhor, porque muitos dos altares sincréticos eram feitos em seu nome. Ezequias havia retirado os outros altares, porque Deus havia ordenado que a adoração fosse feita exclusivamente no templo que Salomão havia construído. Os assírios dispunham de forças sofisticadas e superiores contra Judá. A lógica e a estratégia da Síria se opunham à sabedoria de Deus. Rabsaque até zomba de Ezequias, prometendo a ele dar-lhe 2.000 cavalos para ele montar neles, 2.000 soldados. Mas eu pergunto, teria Ezequias soldados suficientes para isso? Nem soldado ele tinha. Como poderia então querer enfrentar o exército deles? Não fazia sentido naquela mente lógica. Já pensou? O inimigo fala assim, tirando um sarro, né? Eu vou te dar 2.000 cavalos. Será que você consegue colocar 2.000 cavaleiros? E o exército deles era de 185 mil. Diante da lógica, seria uma derrota avassaladora. Depois disso, Rabsaque, no verso 10, faz um apelo ao povo religioso de Judá, alegando que ele tinha subido contra eles com a ajuda do Senhor e como poderiam eles agora querer enfrentá-los. Nesse momento, os enviados do rei Ezequias lhe pedem encarecidamente que não falassem aramaico, qual era a língua internacional para a diplomacia e o comércio, mas em siríaco, que eles entenderiam muito bem. Rabsaque então zomba deles e diz que seu discurso não é para uns poucos, mas para o povo, a fim mesmo de amedrontá-los. Com mais ousadia, então, ele fala em judaico e se refere ao seu rei como grande rei. Em contraste com a ênfase colocada na realeza de Senaqueribe, Ezequias é citado sem qualquer título. Ele procura mesmo desqualificar o rei Ezequias, dizendo ao povo que não confiasse nele porque ele não poderia livrá-los. Ele pede a eles para fazerem as pazes com a Síria, literalmente fazer uma bênção, a qual se tratava de um apelo à renovação da aliança com a Síria. Os assírios projetavam uma vida ideal e feliz, se eles o obedecessem. Aqui a pressão psicológica era muito forte e suas palavras poderiam desestabilizar toda Jerusalém, que estava toda acuada. No entanto, somente o Senhor estava em posição de cumprir o que eles estavam prometendo. Os assírios haviam desenvolvido o plano de ação para retirar os povos rebeldes da sua terra natal e, quase que imitando o Senhor, queriam Jerusalém como sua obediente serva fiel. Insistia Rabsaque contra Ezequias e contra toda a pregação da palavra de Deus, anunciando o livramento da parte do Senhor, versos 18 ao 20. O comandante de campo estava desinformado sobre os elos históricos e religiosos entre Samaria e Jerusalém. O capítulo 36 tem o seu verso 1 dito assim: E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei de Judá, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E nós temos o verso 22, encerrando o capítulo 36, dizendo: Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. O que acontece em seguida é algo incrível. É incrível mesmo. É algo que não dá para acreditar.
Todos ouviram e foram desafiados com uma super proposta tentadora de se aliar ao mais forte e poderoso, pelo menos ali nas aparências, né? No entanto, se calaram. Não lhes responderam nada, nenhuma palavra disseram, como tinham mandado o rei a seu povo. Eles não falaram nada, ficaram em completo silêncio. As reações ao desafio. Começa aí no verso 21 e vai até o capítulo 37, verso 7. Foi feito um grande desafio ao povo de Jerusalém, que se via totalmente acuado por todos os lados e cercado por um exército gigantesco que a qualquer momento poderia destruir inteiramente a cidade. Lembra? 185 mil contra Jerusalém, que não tinha 2.000 soldados para montar em 2.000 cavalos dado pelo inimigo. Nesse momento de tensão, de expectativas, de espera da resposta à Assíria, é que Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias. Com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabzaquel. A orientação geral era para que não dissessem nada, ficassem calados. Esse calasse diante da tentativa, da tentadora oferta deles, porque o rei assim os tinha instruído. O profeta relata a resposta do povo e da corte real. Tão terrível é quando estamos assim acuados por todos os lados e vemos que chegou o nosso fim, a não ser que algo inusitado aconteça. Não foi assim que o povo de Deus se sentia diante do Mar Vermelho, por exemplo? Tendo na retaguarda o exército egípcio todo armado até os dentes e prontos para devorá-los? O Senhor fez o mar se abrir e eles passaram por eles a pés enxuto. Tentando fazerem o mesmo, os egípcios foram tragados vivos pelas poderosas águas do mar. É de Deus que vem a saída. Preste atenção. É de Deus que vem a saída diante dos impossíveis das nossas vidas. E ali era algo que era impossível, mas Deus haveria de mostrar-lhes uma saída inusitada, uma saída espetacular, uma saída terrível. Deus estava pronto para mostrar a saída. Assim nós também, muitas vezes, estamos cercados pelos Senaqueribes da vida, pelo inimigo que quer nos afrontar, que quer nos diminuir na nossa fé, que quer acabar com a nossa vida. Às vezes acontece isso, mas Deus tem uma palavra de saída, e a palavra de saída aqui é forte. Nós veremos isso amanhã no capítulo 37, com 38 versículos, intitulado Comamos e Bebamos, porque amanhã morreremos. Fique conosco, curta aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog, site Jamais Desista, onde você vai ver a parte escrita dessa narrativa. Também você vai encontrar nossa loja virtual, semeadores.com.br, e também nossa loja física no centro de Taguatinga, em Brasília, no Distrito Federal. Servimos o Brasil e o exterior. Todos os dias estamos aí com vocês. Também nossa oração todos os dias a partir das 8h30 da manhã. Oração pela sua vida espiritual. Oração e palavra a partir das 8h30 na radio.osemeadores.com. Fique com Deus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Fique com Deus.